Senhor. Mateus, capítulo de número 14. Ô Luiz, filma aí para nós, tá? Por favor. Depois você dá uma passada assim, para mostrar os irmãos aqui, para que todos possam ficar felizes, porque numa quarta-feira, com esse número de pessoas, é realmente para darmos. Quantas pessoas tem? 30. O senhor falou em 30. Quantas tem? 31. Como é que é? Recalcada, sacudida e transbordante, né? Foi mais do que ele pensava. Ele falou que ia ter 30. Tem 31. Já pensou? Mateus capítulo de número 14. O texto está no meio de um fato acontecido no ministério de Jesus, e nós não vamos pregar sobre o fato, mas sobre um detalhe anterior àquilo que aconteceu. Veja só, verso 22. Logo a seguir, e agora vamos fazer silêncio. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. O resto do texto nos fala daquele momento especial quando Jesus vai ao encontro dos apóstolos que estão num barco, e aquele barco longe, açoitado pelas ondas, o vento era contrário, e Jesus, na quarta vigília da noite, anda sobre o mar e vai até o barco. Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Quando Pedro diz assim: se é o Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. Pedro vai, mas quando ele vê que está andando em água, ele afunda. Jesus o toma para dentro do barco, e eles reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Foi neste momento e neste contexto que aconteceu o começo desta narrativa. Diz o texto que Jesus atendia as multidões. E atender as multidões é algo que desgasta, porque cada um tem uma necessidade, cada um tem um problema, cada um tem uma demanda, e Jesus era homem de dar atenção para todos. Quem vai até Jesus não sofre a decepção de ser desprezado. Quem vai até Jesus não sofre o dissabor de ser considerado pouca coisa. Se for feio, se for velho, se for pobre, se não for de raça superior, então Jesus vai desprezar. Para Jesus, todos são iguais. Sabe como? Pecadores. E como pecadores, carentes da sua graça. É assim que se deve ir até Jesus, tirando todos os nossos pressupostos, tirando todo o nosso pedigree, que achamos que somos alguma coisa, mas não somos nada mais que miseráveis pecadores. Quem vai até Jesus, sabendo disso, tem uma vida transformada. Bem, Jesus atendeu as multidões e despachou os seus apóstolos para que eles fossem adiante para o outro lado. E ele, diz a Bíblia, despedidas as multidões, foi fazer o quê? Está no verso de número 23. Ele foi fazer o quê? Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar o quê? Não foi só para orar. Ele foi para fazer o quê? Orar sozinho. E diz aí no texto: em caindo a tarde, lá estava ele
só. E diz que ele só foi ao encontro dos apóstolos na quarta vigília da noite. Sabe o que significa a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília, a quarta vigília, nesta contagem de tempo antiga? A primeira vigília era das 6 às 9, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 da manhã e a quarta das 3 às 6 da manhã. Não se contava em horas à noite, se contava por vigílias. Era assim que se contava o tempo à noite. Então, como diz que ele foi na quarta vigília, ele só foi depois das 3 da manhã ao encontro dos apóstolos. Ele ficou a tarde toda e a noite toda orando. E, detalhe, sozinho. Há uma diferença entre solidão e solitude. A solidão é quando você se sente sozinho, abandonado, desprezado, desencorajado, depressivo e sente vontade de morrer porque não é importante para ninguém. A solitude, por outro lado, não é uma decisão de quem está solitário, mas é uma atitude de estar em solidão com Deus. Não é para ficar sozinho, mas é para ficar com Deus, em comunhão. Os grandes heróis da fé do passado, de quem nós lemos hoje nos livros de história da igreja, só foram heróis da fé porque eles passavam tempo sozinhos com o Senhor em oração. A mãe de John Wesley, ela tinha mais de 10 filhos, num tempo onde não tinha água encanada, energia elétrica, máquina de lavar. Imagina o que é ter 12, 15, 16 filhos sem os benefícios da tecnologia atual. Mas esta mulher, conquanto fosse mãe de uma tonelada de crianças, gastava de 1 a 2 horas todos os dias no seu quarto, de joelhos, prostrada pelos seus filhos. Não é à toa que todos seguiram os caminhos do Senhor, e 2 deles, John Wesley e Carlos Wesley, se tornaram os maiores reformadores religiosos que a Inglaterra já viu no século XVIII para o século XIX, criando o movimento dos metodistas daquela época. Aí nos que nós cantamos hoje, que remontam àqueles tempos. Rocha eterna, foi na cruz que morreste tu, Jesus. Vem de ti o sangue tal que me livra todo mal. Isso vem de gente que passava tempo sozinha com Deus. Hoje, meus irmãos, infelizmente, desta multidão que está aqui, se contarmos nos dedos de uma mão, quem gasta tempo sozinho com Deus para orar e buscar a sua face, ficaremos tristes, talvez nem usemos a mão. É necessário voltar às origens da palavra, quando um servo do Senhor, uma serva do Senhor, tinha prazer de buscar ao Senhor em oração. Prazer de dobrar os joelhos sozinho e colocar diante do Pai a sua alma aberta, clamando, suplicando. Quem vive de joelhos na presença de Deus nunca cai, porque quem está de joelhos não pode cair. O Senhor sustenta, o Senhor o guarda. Quem é íntimo de Deus ouve a voz de Deus para fazer as escolhas certas na hora certa. Quem anda em oração diante do Senhor é capaz de enfrentar as tentações que o diabo coloca no nosso caminho. E o diabo não põe tentações que não nos interessem. Por exemplo, se eu não gosto de fumar, o diabo não me tenta com fumaça de cigarro.
Mas se eu tenho uma queda para a imoralidade, é exatamente isso que o diabo vai trazer para mim, para que eu caia. E quem não tem tempo de solitude diante do Senhor é vítima e presa fácil do diabo. Um aluno só recebe um aprovado quando ele passa naquela prova. E Deus só permite que nós não sejamos tentados mais em determinada área quando nós conseguirmos vencer. Aquele que é iracundo, que explode, ele enfrenta no seu dia a dia situações que o levam à explosão. É no trânsito com alguém que o agride, é na fila do banco com alguém que passa na frente, é dentro de casa quando alguém diz uma palavra errada, é algum amigo que nos fala alguma coisa que não presta no Zap, no Facebook, ou seja lá onde for, e tudo isto é a provocação para que nós explodamos. Mas se nós estivermos em comunhão com Deus, estaremos preparados para enfrentar cada uma das tentações e sermos vencedores. Tiago diz, inspirado pelo Espírito Santo: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Porém, as pessoas cortam o pedaço inicial do texto, sujeitai-vos a Deus, e usam o restinho, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí acontece o que aconteceu com aqueles homens lá no livro de Atos dos Apóstolos, filhos de um fariseu, que estavam dizendo assim: em nome do Jesus que Paulo prega, nós dizemos, demônios, sai dele. E os demônios falaram: eu sei quem é Paulo, sei quem é Jesus, quem são vocês? Não tiveram resposta. E o diabo avançou nele, os rasgou todos e os mandou todos rasgados embora. Porque quem não tem comunhão com Deus não tem resistência ao diabo. Mas a Bíblia diz: se eu me sujeitar a Deus, aquele texto bíblico se cumprirá na minha vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando Paulo diz isso, ele não está dizendo as mentiras que os falsos pregadores dizem. Posso ser rico naquele que me fortalece. Posso ser saudável naquele que me fortalece. Posso ser grande. Não, Paulo estava dizendo dentro desse contexto, agradecendo as ofertas que lhe mandaram para sustentá-lo no seu ministério. E ele estava explicando: olha, minha gente, eu agradeço as ofertas que vocês me mandaram. Elas vieram na hora que eu precisava. Eu tenho tudo agora, porque eu aprendi a estar satisfeito e contente em toda e qualquer situação. Eu já aprendi a ter tudo, aprendi a ter fome, aprendi a ter o suprimento e aprendi a não ter nada. Aí ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí ele completa: mas o que vocês me mandaram me supriu e eu quero agradecer. Olha a diferença. Quem é crente pode enfrentar a luta que for, porque o Senhor está com ele lhe fortalecendo. E Deus sabe as lutas pelas quais passamos. E Deus sabe as lutas que estão no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Nós não sabemos. Mas Jesus passou tempo com o Pai. E o que é passar tempo com o Pai? É ter prazer na presença do Senhor. É pegar a sua Bíblia e ouvir a voz do Senhor. Ele fala pela Bíblia. É alimentar-nos da palavra, e quando a palavra falar ao nosso coração, imediatamente nós clamarmos e dizemos: Senhor, eu aprendi isso na tua palavra, aplica na minha vida, eu quero ser um crente melhor, eu quero praticar a tua palavra. Permita, Senhor, que eu seja um homem obediente à tua palavra. Deus tem prazer nesse tipo de oração, Deus tem prazer nesse tipo de atitude. E qual foi o resultado da solitude de Jesus, enquanto orava a tarde e a noite inteira, agora na tempestade dos apóstolos? A tempestade se levantou, estava quase virando o barco. Onde Jesus estava? Andando sobre a tempestade. Qual é o resultado de uma vida em solitude, que busca a presença do Senhor?
de verdade, nós podemos andar sobre as tempestades. Nós podemos enfrentá-la e dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. A fé é o firme fundamento, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meus irmãos, eu quero fazer um convite para vocês. Vão até o Pai em oração. Busquem ao Senhor na solidão do seu quarto, ou do banheiro da sua casa, ou da cozinha da sua casa, ou do corredor do seu prédio, seja onde for o lugar mais tranquilo, vá ali para ter um encontro com o Senhor. Alguém aqui já leu o livro Este Mundo Tenebroso? Ninguém? Nós, se Deus quiser, havemos de ter uma biblioteca aqui na igreja, para que tenhamos exemplares deste e outros muitos bons livros, para que os irmãos leiam. Mas o livro começa assim: numa cidade americana, uma cidade universitária, com uma grande igreja batista, vem dois homens andando pela rua e muitas barracas vendendo produtos dos universitários, e eles procurando, dizendo: é aqui não, é ali não, é ali não. Aí eles vêm com uma igrejinha muito simples lá embaixo, e eles falam: é lá. E quando eles falam é lá, eles passam pela parede da igreja. E quando eles entram lá, no meio de um banco está um pastor. E ele está ali, de joelhos, orando sozinho dentro da sua igreja, dizendo: Deus, tem misericórdia desta cidade, dos pecados que praticam contra o Senhor. Senhor, tem misericórdia, salva a vida destas pessoas. E aí um olha para o outro e diz: é por causa dele que nós viemos, e a batalha vai ser grande. E ali começa o livro. A história é fantástica. São dois anjos que vieram ali em resposta à oração de alguém que escolheu a solitude. Muitas vezes estão trocando solitude por compartilhamento. Eu prefiro partilhar um prato de macarrão que estou comendo para que todo mundo veja e lamba o beiço, do que gastar o meu tempo sem que ninguém saiba, dentro do meu quarto, onde só o meu Deus sabe onde eu estou. Irmãos, vamos virar o disco. Vamos mudar de atitude para mudar também o fruto na nossa vida. Se nós buscarmos a Deus na solitude do nosso momento de devoção, Deus vai fazer maravilhas na nossa vida. E aí seremos mais santos. Deus não está procurando grandes igrejas. Deus não está procurando grandes palcos. Deus não está procurando grandes músicos. Deus não está procurando grandes pregadores. Deus não está procurando grandes mídias e nem grandes dinheiros. Deus está procurando um povo obediente, sincero, real, que saiba calejar os seus joelhos em oração. Se fizermos isso, Deus vai mudar a nossa história, e a história da nossa igreja, e a história da nossa cidade, e a história do nosso Brasil, e a história da nossa civilização, porque tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero convidar agora, meus irmãos, pode cortar agora, eu quero convidá-los, meus amados.